Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Povo de Deus, povo comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo, povo adquirido, povo que foi escolhido por Deus para morar na sua mansão, a paz do Senhor Jesus. Você que é meu amigo lá no YouTube, hein? Estou aguardando você se inscrever no meu canal. Se inscreva lá. Tá lá José Maria no YouTube. Queria que você se inscrevesse lá. Se inscrever, participe, meu amigo. Vamos interagir. Isso. São mais de 60 vídeos maravilhosos da palavra de Deus. Ali você aprende mais e mais e recebe mais conhecimento da palavra de Deus, da parte de Deus. O Espírito Santo, ele tem me dado uma direção para proclamar o Evangelho. As boas novas, o Evangelho é boas novas, boas notícias. O Evangelho é boas novas e boas notícias. Qual é a boas novas? Uma notícia nova, boas notícias. Que Jesus quer te levar para o céu. E hoje, quarta-feira, hoje um dia especial, dia 16 de fevereiro de 2022. E desde já eu queria que você atentasse para a palavra de Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, diz a palavra de Deus. E eu queria compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus, tá no Evangelho de São João. Evangelho de São João. Pega a sua Bíblia. Isso. Pega a sua Bíblia aí. Isso. Larga de ser preguiçoso. Ei, larga de ser preguiçoso. Pega a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Sua Bíblia fica fechada, cheia de poeira. Ei, chega mais perto. Tira a poeira da sua Bíblia. Isso. Tirou? Agora abre ela. Evangelho de São João, o quarto evangelho do Novo Testamento. São João, no capítulo de número 14. Eu quero só me focar no versículo 17. São João, no capítulo de número 14. Eu quero me prender aqui no versículo 17 do Evangelho de São João, que escreveu o São João. João, ele escreveu esse Evangelho, né? E João, ele escreveu o Evangelho de João e Apocalipse. Quem era João? João era filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, ele escreveu o Evangelho de João, escreveu o livro de Apocalipse e as três epístolas. Então aqui você aprende muito com a palavra de Deus. São João, vamos lá, capítulo de número 14, versículo de número 17, que diz assim: e o Espírito da verdade, segundo, que o mundo não pode receber. Quando fala o mundo, fala as pessoas. O Espírito Santo não é dado para qualquer um, é para os escolhidos. O Espírito da verdade, segundo, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Falar do Espírito Santo é falar da terceira trindade. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele atuava também. A Bíblia diz que a terra, o mundo era sem forma e vazia, a terra. O Espírito Santo do Senhor se movia sobre a face das águas. O Espírito do Senhor, ele
sempre usou pessoas. Usou Abraão, os patriarcas, usou Noé. O Espírito Santo, ele usou homens inspirados pelo Espírito Santo e escreveu a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia não foi o homem, foi pessoas inspiradas, usadas pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo sempre atuou. Você vê no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que homens, profetas, Elias, por exemplo, era um profeta de Deus. No livro de Juízes, por exemplo, era tido como libertador, o líder. E quem impulsionava ele, apoderava-se dele, era o Espírito Santo para levar ele para a guerra, para enfrentar os inimigos. Então o Espírito Santo sempre atuou. Você vê Davi, por exemplo, era um homem que o Espírito Santo, quando se apoderava dele, ele tocava. Davi era um cantor. Davi era um compositor. Davi era um adorador. Davi venceu o gigante Golias com a força do Espírito Santo. O Espírito Santo, na hora que ele girou a funda para aquela pedrinha, a arma de guerra da época, naquela hora não foi Davi. Davi já estava ali apoderado do Espírito Santo e nocauteou Golias. Então nós vemos que o Espírito Santo sempre atuou. Atuava na vida de Arão, atuava na vida de Josué, Moisés. Moisés era tão cheio, tão cheio. O Espírito Santo apoderava tanto na vida de Moisés, que Moisés era o homem mais manso da terra. O homem mais manso. Então o Espírito Santo sempre atuou no Antigo Testamento, até João Batista. Jesus, por exemplo, quando iniciou o seu ministério, ele foi batizado nas águas no Jordão. E a Bíblia diz que estava presente ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que foi a presença do Espírito Santo? Em forma de uma pomba corpórea. Jesus foi batizado no Espírito Santo. O nascimento de Jesus teve a presença do Espírito Santo. Foi por obra e graça do Espírito Santo. Entendeu? E agora Jesus estava preparando os 11, porque Judas Iscariote já não estava mais aqui. Jesus estava preparando os 11 psicologicamente, para eles não entrar em depressão. Porque Jesus tinha que voltar para o Pai. Jesus já estava se preparando para enfrentar o madeiro, a cruz. Jesus ia ser crucificado. Jesus ia ser esbofeteado. As pessoas iam espancar Jesus, violentar Jesus. Jesus ia sofrer pelo meu pecado, pelo teu pecado. Então Jesus precisava preparar os 11. 3 anos e meio estava ali com Jesus. E agora Jesus estava preparando o emocional dele para a sua partida. Jesus não tinha glorificado, o Espírito Santo não tinha vindo ainda, porque Jesus não tinha sido glorificado na sua morte. Jesus precisava morrer e ressuscitar para vir o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a promessa de Deus, que o Espírito Santo viria, que era o Espírito da verdade, nos ensinar em toda a verdade. Que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque o mundo vive na mentira. Sabe o que dá destaque no mundo? É mentira. Se você falar a verdade, você é ultrapassado. Não é verdade? Você é ultrapassado. Você ainda está lá atrás, diz que você não evoluiu, não desenvolveu. A Bíblia é uma só. É o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Porque o mundo não pode ver, nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está dizendo que nós, os 11, seriam batizados no Espírito Santo. Eles iam receber a promessa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo aqui é ensinar a verdade.
O homem natural, ele não consegue entender as verdades da palavra de Deus. Ele precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Você pode estudar teologia, você pode estudar esboço, você fazer curso técnico. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é a essência. Ele é prioridade. O homem natural, ele pode até falar com eloquência. Tem pessoas que fazem curso de oratória, de falar bonito, publicamente. Ter um vocabulário desembaraçado, fácil de entender, mas não tem a inspiração do Espírito Santo. É um homem natural. A Bíblia é espiritual. A Bíblia é Deus falando com a sua criação. E o Espírito Santo veio para nos ensinar, revelar. A Bíblia diz que ele veio para nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo que está escrito na palavra de Deus e a promessa de Deus. Então aqui no capítulo 14, ele é dividido em 4 partes. Primeiro, Jesus disse que ele foi preparar lugar e vai voltar. E segundo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Terceiro, ele deu a promessa de vir o Espírito Santo para a sua igreja. Em quarto lugar, o Espírito Santo, ele veio habitar em nós para nos consolar. O que é consolar? Uma tristeza, um problema, uma situação ruim que a gente está vivendo no mundo. Então a gente não sente essa tristeza, porque o Espírito Santo, ele nos consola, ele apazigua o nosso emocional. Então você precisa do Espírito Santo. Então Jesus, em primeiro lugar, Jesus foi preparar lugar. Ele foi para o céu. Jesus, quando ele ressuscitou, Jesus ainda ficou 40 dias se manifestando. 40 dias. Depois que Jesus subiu ao céu, passaram-se mais 10 dias, 50 dias, desceu o Espírito Santo, sabe onde? Em Jerusalém, na festa de Pentecostes. E a Bíblia diz que mais de 120 crentes estavam no cenáculo, reunidos, orando a Deus, buscando a Deus. E receberam o batismo no Espírito Santo. E era uma festa judaica. Entendeu? Pentecostes era uma festa judaica. Era a festa da colheita. Comemorava a fartura. Deus presenteando a sua nação. E nesse dia desceu a fartura de Deus, o Espírito Santo. O Espírito de Deus ele simboliza a fartura. Fartura de paz, de alegria. E nesse dia, os discípulos, os novos convertidos, os que estavam reunidos com os 11, foram batizados com o Espírito Santo. E nesse dia estava muito estrangeiro na cidade de Jerusalém, vieram de outras nações participar da festa judaica. E quando eles foram batizados com o Espírito Santo, todo mundo começou a falar em outras línguas, idiomas. E todos os estrangeiros que estavam ali em Jerusalém ouviram a palavra de Deus. Ouviram a mensagem de Deus. E eles ficaram espantados, perplexos. O que estava acontecendo aquilo? Dizia até que os discípulos estavam bêbados, embriagados. Estavam assim embriagados, mas do poder de Deus. O Espírito Santo, naquele momento, ele inaugurou a igreja.
inaugurou 120 crentes, inaugurou ali os 11 discípulos, que agora é apóstolo. Quando Jesus ele veio, quando o Espírito Santo desceu para habitar e morar em cada um de nós, para nos ensinar e nos guiar no caminho da verdade. Você precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para poder servir a Deus. O homem natural não consegue servir a Deus, porque é uma guerra. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, contra as hostes espirituais da maldade. E você precisa dessa arma poderosa, dessa força de Deus, para enfrentar o teu inimigo. O teu inimigo luta 24 horas para destruir sua vida. Então você precisa da ajuda do Espírito Santo. Enquanto Jesus estava com os apóstolos, nada de mal acontecia com ele. Quem foi o sucessor de Jesus para tomar conta deles? O Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo, ele está o quê? Reunindo, buscando os perdidos. Assim como Jesus ia atrás das almas, curava os enfermos, expulsava demônio, levantava paralítico, curava o cego, o surdo, o mudo, fazia maravilha. Hoje é o Espírito Santo através da igreja. Então Deus levantou a igreja. E essa igreja foi inaugurada lá no dia de Pentecostes. E aqui na palavra de Deus diz que Jesus, ele consolando para não se turbar o coração. Na casa do Pai, no céu, há muitas moradas. Jesus foi preparar lugar lá no céu. Jesus está lá no céu, sentado à direita do Pai, esperando a ordem para vir buscar a igreja. E segundo ponto, Jesus é o caminho, artigo definido, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Não tem mediador. Não tem São Jorge, não tem Maria Aparecida, não tem Padre Cícero, não tem Maomé, não tem Allan Kardec. Não tem. Não tem Buda, Confúcio. Religião é uma enganação. Religião não te salva. Papa não te salva. Pastor, bispo, apóstolo não te salva. O que te salva é Jesus Cristo. Tá? Jesus é Ele o único caminho. E em terceiro lugar, ele disse que você precisa do Espírito Santo. Se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Não tinha necessidade do Espírito Santo vir se Jesus ainda estava aqui. Jesus tinha que ser glorificado na sua morte para vir o Espírito Santo para dar continuidade à obra de salvação. Hoje o Espírito Santo é que está fazendo a obra de Deus na igreja. Apenas o pastor, o obreiro, apenas o ministério, o membro. Quando uma pessoa está entregando o folhetinho da palavra de Deus na rua, alguém está pregando a palavra de Deus, alguém está te convidando para a igreja, o templo, ele está sendo um canal, um instrumento para Deus abençoar a sua vida. Tá? Então, em primeiro lugar, Jesus foi para o céu e vai voltar. Há muitas moradas lá. Segundo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Terceiro, Jesus foi glorificado na sua morte. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Então ele enviou quem? O Espírito Santo. O Espírito da promessa. O Espírito da verdade. Hoje quem está expulsando demônio? O Espírito Santo. Quem está curando as pessoas hoje é o Espírito Santo no nome de Jesus. Quem está convencendo hoje o pecador para aproximar de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo está trazendo as pessoas, os escolhidos. Norte, sul, leste e oeste. No globo terrestre. Nos 4 cantos do planeta, o Espírito Santo está agindo. Ele é onipresente. Está no céu, está na terra ao mesmo tempo. Ele é Deus soberano. Em quarto lugar, ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós.
Se me amasses, certamente exultarias, ó, por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Ó, já não falarei muito convosco. Olha aqui, ó. Porque se aproxima o quê? O príncipe deste mundo. Jesus está falando do diabo. Quando está falando, se aproxima o príncipe desse mundo, é porque Judas Iscariote esperava uma oportunidade para entregar Jesus aos escribas, os doutores religiosos da época. E Judas Iscariote recebeu 30 moedas de prata, o preço da traição. Então Judas Iscariote estava vindo com uma grande multidão, pedaço de pau, como se fosse espancar um malfeitor, soldados romanos. E Judas Iscariote tinha dado um sinal. Aquele que ele beijasse a face, o rosto, seria o homem que eles queriam. E Jesus falou assim, ó, aqui, ó, se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Jesus estava falando aqui na sua onisciência que Jesus estava no Getsêmani, no jardim, onde ele ia muito no Monte das Oliveiras, e Judas Iscariote estava vindo com uma grande multidão. Jesus foi traído por Judas Iscariote. Judas Iscariote, ele tomou Santa Ceia. Judas Iscariote viu as grandes pescarias. Judas Iscariote viu milagre. Judas Iscariote viu o cego Bartimeu enxergar, viu aquele cego de nascença, viu aquele homem do tanque de Betesda, 38 anos paralítico, levantar. Judas Iscariote viu milagre, multiplicação de pães. As duas multiplicações de pães. A primeira alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na segunda, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Judas Iscariote ele viu ali Jesus transformar água em vinho. Ele viu tanta coisa. Mas era filho da perdição. Estava no nosso meio, mas não era do nosso meio. Hoje tem muita gente no Evangelho que está no Evangelho, mas o Evangelho não está dentro dele. Ele só tem a imagem de Deus. Mas está faltando a essência do caráter, a semelhança. Muitas pessoas só têm imagem dentro da igreja, mas está faltando a semelhança. É mentiroso, não é verdadeiro, vive no pecado, escondido, fazendo um bocado de coisa errada. E Deus conhece, Deus sabe quem pertence a Ele. E o Espírito Santo, ele veio para te guiar em toda a verdade e fazer-nos lembrar das promessas de Deus. Quando você está lendo a Bíblia Sagrada, o Espírito de Deus, ele está te orientando, você não faz nada sozinho. Você não tem prazer nas coisas de Deus natural. Você só tem prazer nas coisas de Deus quando você tem o Espírito Santo. Porque isso aqui é a revelação de Deus. Então guarde essa palavra no seu coração. O Espírito Santo veio para te guiar na verdade e fazer você lembrar de todas as promessas, as profecias, que Jesus está voltando, os sinais está mostrando, está indicando, olha a receita é os sinais, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe, ótima quarta-feira, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe, dê saúde, Deus continue abençoando seus projetos, mas lembre-se, aceite Jesus, fuja da corrupção, abandone o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Larga as coisas erradas, larga as más companhias, seja inteligente. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, pede a Deus sabedoria. Ore,
O oxigênio do crente é a oração. Ore. Se você não orar, é como se um peixe estivesse fora d'água. Fica sem a sua natureza. A natureza do crente é oração, é leitura da palavra de Deus, é jejum e ir no templo adorar a Deus. Deus te capacita, te dá habilidade e liberta você, e você vai ser um pregador da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Desde já, um abraço e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.